Abre a tua Bíblia comigo, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Abre ela aí. Eu só gostaria de esclarecer, irmãos, porque alguns de nós, isso não é ofensa, pelo amor de Deus, alguns de nós ainda não chegamos ao século 21. Alguns de nós ainda não estamos acostumados com Bíblia online, Bíblia no celular, inclusive eu. Eu já cheguei no século 21 para muitas coisas, para a Bíblia ainda não, ainda prefiro a dos séculos passados, mas cada um com as suas preferências, amém? Então eu só gostaria de fazer essa colocação, porque às vezes tu pode ver algum irmão no celular e ele não está no WhatsApp não, nem no Facebook, assim eu espero. Com toda sinceridade, se tu vê, tu me avisa. Amém? Se não for a Bíblia que ele tem online, que ele está ali manuseando, aí tu me avisa, que eu vou chamar ele para ficar aqui do meu lado, dentro da Bíblia comigo. Glória a Deus. Amém? Irmãos, amados, visitantes, às vezes a gente chama o culto de domingo, a gente teve um culto de sexta-feira que foi tremendo, sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus. Eu confesso a minha incredulidade e a minha carnalidade. De vez em quando eu olhava para ver se alguém não tinha ido embora. O culto de sexta-feira tem uma dinâmica diferente um pouquinho. E só de palavra foram 1h59 de palavra. Amém? Fica tranquilo, o culto de domingo ele é diferente. Talvez alguns chamariam de culto evangelístico. Né? Culto evangelístico. Só que não é um culto evangelístico, porque o culto é para quem? Para o Senhor, e o Senhor não precisa se converter. Então o culto continua sendo para o Senhor. O culto de sexta é para o Senhor, o culto de domingo é para o Senhor. O que acontece é que a liturgia desse culto para o Senhor, ela se torna evangelística. A gente faz os louvores um pouco diferente, a palavra ela é mais curta, o tema, o conteúdo, sim. O desejo do nosso coração nessa noite é alcançar vidas. Amém? Manifestar o principal propósito de todas as coisas. É o que canta esse louvor. Encontrei um bom amigo. Acharam João capítulo 14, versículo, vamos ler do 1 até o 6. Está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis onde vou e conheceis o caminho. Versículo 5. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Amém? Olha um pouquinho para cá. Jesus já começava a se despedir dos seus discípulos. Jesus já estava se aproximando do seu ministério de 3 anos e meio. Jesus estava se aproximando, estava prosseguindo para a cidade de Jerusalém, e na cidade de Jerusalém tinha uma cruz preparada para ele desde a eternidade. Amém? Tinha algo preparado para ele desde a eternidade. Tem gente que até hoje questiona e pergunta por que Deus deixou a árvore do conhecimento e do bem e do mal acessível ao homem. Se ele sabia que eles iriam cair. A resposta é porque a cruz estava preparada antes do jardim. Amém, irmãos? A cruz estava preparada antes da queda.
Por mais que o nosso coração egoísta e a nossa mente limitada não alcance, sempre foi a vontade de Deus manifestar o seu amor sobre a vida dos desobedientes. Amém, irmãos? Deus, ele sempre foi poderoso antes de pecado, ele sempre foi. Agora, misericordioso, ele se tornou depois da queda do homem. Salvador do perdido, ele se torna depois da queda do homem. Então, meus amados, desde a queda até esse período, todos estavam destituídos daquilo para qual foram já eleitos. A palavra diz que nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Mas todos passaram esses 4.000 anos longe do lugar a qual foram preparados para estar. E o Senhor Jesus caminha com os seus discípulos mais intimamente, os 12, e quando está próximo de concretizar aquilo que tinha sido estabelecido lá na eternidade, ele começa a se despedir-nos. No capítulo 13 de João, ele pede uma bacia d'água e começa a lavar os pés de seus discípulos. Amém? E Pedro diz, não, Senhor, os meus pés tu não vai lavar, porque como que o Filho de Deus vai lavar os meus pés? Aprenda uma coisa nessa noite. Nos é revelado quem nós somos. Alguém aqui tem desejo de entender realmente quem tu és? Existe ou não existe esse conflito de quem nós somos, afinal? Irmãos, nós descobrimos quem nós somos na revelação de quem Deus é. Se tu ainda não se achou, é porque tu ainda não achou Ele. É na perspectiva de quem é Deus, vai determinar quem tu és. Porque a perspectiva dos apóstolos é que Jesus era o Cristo, sim. Porque Jesus pergunta a Pedro, quem estão falando que eu sou? Qual é a perspectiva que esse povo tem de mim? Para que eu entenda quem eles são. Para que eu entenda se eles são pecadores arrependidos ou são religiosos irreconciliáveis. São semelhantes aos pais que mataram os profetas que vieram antes de mim? E Pedro diz, olha, Senhor, um diz que tu és Elias, outro diz que tu és um profeta, outro diz que tu és mais um milagreiro. E Jesus vai dizendo, são isso. E Jesus fala para Pedro, e tu, Pedro, quem tu dizes que eu? Qual é a tua perspectiva, Pedro? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve a perspectiva de quem era Jesus. E quando ele identificou quem era Jesus, Jesus falou para ele, tu és Pedro. E sobre essa pedra, ele falou, tu és Pedro, uma pedrinha pequenininha, tu não és nada. A palavra lá, Pedro, é pedras, é pedrinha. E depois Jesus fala sobre essa pedra, sobre esse pedregulho, sobre essa rocha. A declaração, o entendimento de quem eu sou. Eu vou edificar a minha igreja. E para ti, pedrinha, eu vou dar chaves do céu. O que tu ligares na terra será ligado no céu. Amém, irmãos? Pedro só se tornou o apóstolo, um dos apóstolos. Só está escrito sobre ele porque ele teve a revelação de quem era Deus. De quem era o Filho de Deus. Amém? É o que nós precisamos nessa noite. Entender de uma vez por todas quem é Deus. E Jesus começa dizendo, não fiquem perturbados, não fiquem tristes. Porque ele lavava os pés num tom de despedida no capítulo 3. E Pedro falou, tu não vai lavar os meus pés, porque tu és o rei. Jesus falou, não, eu vou lavar os teus pés, porque eu sou servo. O que eu estou fazendo, vocês ainda não entendem. Por que ele ainda não entendia? Porque o Espírito ainda não habitava. Mas pastor, quando ele falou que tu és o Cristo, o Espírito já habitava
Não. Só que lá Jesus falou, Pedro, tu teve um lampejo. Não foi nem carne nem sangue. Tu não chegou a esse entendimento sozinho. Quem revelou que eu sou Cristo é o quê? O Espírito do Pai. Amém? Então agora Jesus chega e diz, olha, eu vou aumentando a compreensão de vocês. Eu vou esticando a perspectiva de quem é Deus. E ele fala, na casa do meu Pai. O cristão, principalmente o de hoje, ele tem uma dificuldade muito grande de compreender a característica de Deus como Pai. Pelo privilégio dado por Deus, nós temos ouvido muito sobre isso. Falei sexta-feira, irmãos. Talvez alguns de nós podem, às vezes, dizer, quantas coisas repetitivas ouvimos. As coisas só vão se repetir até nós aprendermos. Quando tu ia na escola, por que tu teve que fazer 2 vezes o segundo ano, se tu precisou? Porque eu não aprendia. Diz o Rodrigo que era para comer merenda, mas é mentira, não aprendia mesmo. Né, Rodrigo? Quantas vezes tu reprovou, irmão? O meu irmão segundo mais velho, não está aqui hoje, ele reprovava no 7º ano e no 8º 4 vezes, dizendo que era para ir para o Rio Grande do Sul. É mentira, não aprendia mesmo. Então quando a gente não aprende, irmãos, as coisas têm que ser sendo repetidas. Sabe? Pergunta para mim quantas vezes eu repeti até me formar no 2º grau. Quantas? Nenhuma. Porque eu era inteligente? Não. Porque eu dizia, ou eu passo, eu faço tudo de novo. Irmão, quanto mais demorar para aprender, mais tu vai sofrer. Se tem uma coisa que eu nunca gostei, não tem jovem aqui, eu nunca gostei de estudar, eu odiava estudar. Então era melhor eu aprender logo para me livrar daquilo que para mim era um peso. Amém? Aí o Senhor vem e nos ensina as coisas, Ele nos conduz e diz, olha, vai dar certo aqui. E a gente fica patinando e pagando preço. Tendo que ouvir as mesmas coisas. Não vendo o poder de Deus intervir, como vimos sexta-feira. Porque para que Deus venha intervir, muitas vezes é necessário uma resposta nossa. Amém? E Jesus vai dando esse cenário, Ele falou, não fiquem tristes. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu não vim passar 3 anos e meio com vocês para a gente fazer o que nós fizemos. Nós fizemos o que fizemos para passar toda uma eternidade juntas. Irmãos, o Evangelho da Cruz, isso que é apresentado, é o que nos convence, é o que tenta nos constranger a não trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro. Jesus estava confortando eles para que eles não desejassem mais aquilo que fosse passageiro do que aquilo que fosse eterno. E ele fala, olha, Jesus dá uma cutucada neles. Ele fala, vocês sabem para onde eu vou. Porque Jesus, no seu discurso, irmãos, ele declarava abertamente da onde ele tinha vindo. Ele falou, eu vim do Pai. Tudo que eu faço, eu contemplei no Pai. Tudo que eu falo, eu ouvi do Pai. Em João 6, quando ele fala que ele é o pão da vida, ele diz que aquele que não recebe o Filho, não recebe o Pai. E os seus próprios apóstolos, seus próprios discípulos, se tornam apóstolos depois, os fundadores, os seus próprios discípulos, a sua tropa de elite, vinha se fazendo negligente a entender essas verdades. Amém? Por isso que Tomé, porque sempre que ele abria a boca era para questionar. Tomé abre a boca 2 vezes na Bíblia. Irmãos, isso é provérbio até no mundo. As pessoas que duvidam das coisas são chamadas de Tomé. A pessoa não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. Não sabe nem quem foi Tomé. Mas diz, tu parece Tomé, porque tu duvida de tudo.
Não, foi 2 vezes que Tomé duvidou. Ele falou, Senhor, nós não sabemos para onde tu vai. E como é que nós podemos saber o caminho? Ele veio do Pai. Ele voltaria para o Pai. Ele era aquele que prepararia todas as coisas. Então o lugar era o Pai e o caminho era Ele. Aí depois de ressuscitado, depois de a obra da cruz concluída, o Senhor aparece no meio dos seus discípulos. Numa reunião não igual essa, mas parecida com essa. Porque até as janelas estavam fechadas, a porta estava fechada, estava tudo fechado, trancado. Porque eles ainda tinham medo. Eles ainda não confiavam, não criam totalmente que no momento que eles morressem, eles iriam mudar de endereço, a casa do Pai. E Jesus aparece no meio, irmãos, da reunião e diz, a paz esteja convosco. Jesus vem e confirma João 14, não se turbe os vossos corações, a paz esteja convosco. E Tomé não estava nesse momento. Eu não sei se ele tinha ido comprar alguma coisa, eu não sei se estava assistindo, não tinha televisão. Ele não estava. E quando ele volta, eles contam para ele, Jesus passou por aqui. Ele falou, eu só acredito se eu ver e tocar. Amém? E a parte boa é que mesmo que tu seja um desse nessa noite, ele vai dizer, toca, veja. Amém? Aproveita essa noite e pede todas as provas que tu quiser, se é verdade que ele existe, que ele ressuscitou. Pode pedir. Amém? Desde que seja a tua primeira vez para que ele apareça ressuscitado. Que para a geração incrédula, ele para com os sinais. E quando Tomé acaba de falar isso, ele falou, eu tenho a necessidade de... Vocês viram. Eu também preciso ver, eu quero tocar. A Bíblia diz que Jesus aparece mais uma vez, irmãos, e fala, Tomé, toca. Amém? Toca, enfia o dedo aí no buraco. Ele falou, Deus meu e Senhor meu. E Jesus fala, tu creu. Mais do que feliz vai ser o povo do Varno, de Indaial, que vai crer sem precisar ver com os seus olhos. Amém? Mais do que feliz, irmão, é aquele que crê de primeira. Se tu tens a necessidade, se tu tens o desejo de continuar pedindo sinais e mais sinais, se tu acha que até hoje ele não ressuscitou, amém. Agora, mais do que felizes são aqueles que creem de primeira. Onde a perturbação, onde a dúvida sai e entra a paz. A paz que excede todo entendimento. Então, por isso que, infelizmente, nós não podemos estar de vez em quando em comunhão. Porque foi o que não estava na primeira aparição que duvidou. Sabe, irmãos, quando nós não estamos no mesmo ambiente, vendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, quando a gente vai falar de algo sobrenatural, parece muito absurdo. Amém? Se tu não és abraçado totalmente com a palavra da cruz, quando fala de pecado, tu fica assustado. E eu estava ali meditando, antes da pregação, antes do culto iniciar oficialmente, religiosamente. E eu estava pensando, Senhor, falar de pecado de novo? E Deus falou para mim, se a igreja não falar de pecado, quem vai falar de pecado? Para mim foi um tapa na cara. Em todo tempo a gente é seduzido a parar de falar do pecado. E só existe um lugar, irmãos, só um lugar que está habilitado para falar de pecado. A igreja do Senhor. Amém? Só a igreja do Senhor está habilitada a falar de pecado.
Porque ela é a representante de Cristo na terra. Amém? Glória a Deus, versículo 6. Não durma não, então vou dar uns gritos. Alguns reclamam dos pastores que dão um grito, que tu não é surdo, mas então não dorme. Amém? Amém. Versículo 6, vamos clarear o negócio. Disse Jesus, tá bom, vou explicar para vocês. Eu sou o caminho. Que caminho? Olha para cá. Ele falou, eu sou o caminho ao Pai. Alguém aqui quer chegar ao Pai? É com Jesus. Segura na mão dele e vai. Eu sou o caminho. Para onde que ele estava indo? Preparar a morada na casa do... Então Jesus é o caminho para se encontrar com o Pai. Ele é mais o quê? Verdade. Eu sou a ver. Ai, que verdade? Qual verdade? Porque alguns dizem, pastor, existem várias verdades. O importante é ter fé. Eu vivo ouvindo isso. O importante é ter fé, né? E por misericórdia tu diz, importante é ter fé. Depois tu falar uma palavra além, a pessoa já desfalece, porque ele não está preparado para aquele alimento. Agora nós ouvimos sexta-feira que o importante não é ter fé. O importante é saber no que ter fé. Amém? Então qual é a verdade? Ele disse, eu sou o caminho ao Pai. Eu sou a verdade. A gente já pensa logo em doutrina, ensinamento, pode, não pode. Ele é a verdade de quem é Deus. Só isso. Irmãos, antes de Cristo não tinha essa verdade, não existia. Antes de Cristo existia para uns o Deus que curava, para outros o Deus que guerreava, para outros o Deus todo-poderoso, para outros o Deus vingativo, para outros o Deus injusto, para outros o Deus dos hebreus, para outros o Deus de Moisés. Aí vem Jesus e mostra o caminho, mostra a verdade, que Deus é Pai. E Ele é mais o quê? Tudo isso é Jesus. Jesus é o caminho, é quem revela a essência, a verdade de um Pai, um Deus de amor, que veio reconciliar os seus filhos com Ele mesmo. Ele também é a vida. Quando eu leio isso, eu chego a 3 conclusões. Jesus é o caminho. Se eu não tenho Ele, eu estou o quê? Perdido. Jesus é a verdade. Se eu não estou nele, eu não sei de nada. Tu pode conhecer muitas coisas, ainda assim tu não sabes de nada. E eu entendo outra coisa, se Jesus é a vida, e eu não estou nele, na verdade eu estou morto. Ele falou, vocês acham que sabem para onde vão, mas não sabem. Vocês acham que conhecem Deus, mas não conhecem. Vocês acham que têm uma vida, mas vocês não têm. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? É essa obra que nos está proposta. E a parte que eu mais gosto é o preço que custa tudo isso, irmãos. É de graça. Amém? A única coisa que o Senhor nos pede é: creia em Deus, creiam também em mim. Nós aprendemos sexta-feira, irmãos, que a fé verdadeira, a fé que salva, sempre vai gerar, vai dar um filho. A fé, ela gera filhos. A fé gera obras. E todo filho, igual dos irmãos Miller, é segundo a espécie. Amém? O fruto da tua fé vai ser aquilo, a perspectiva que tu tens de Deus. O que te motiva a viver
esse pequeno período de espaço que nós temos ainda, é que vai gerar o fruto necessário, irmãos. O fruto necessário para que a gente chegue no lugar para o qual fomos eleitos para chegar. Abre comigo agora, não mais em João, primeira carta de João, vai lá para o final da Bíblia. Lá perto do Apocalipse. É vizinho do Apocalipse. Tem o Judas antes. Não o que traiu. O Judas. Provavelmente irmão do Senhor Jesus. 1 João. Enquanto tu vai achando. O João que nós estávamos antes, irmãos, é chamado de Evangelho. Ele relatou todos os feitos de Jesus na terra. Aqui Jesus já tinha ressuscitado. Já estava todo vapor trabalhando lá no céu, preparando morada para cada um de nós. Amém? Amém. Aqui já estamos no ano 90, mais ou menos. Então, mais de 50 anos depois da morte e ressurreição do Senhor. E João lá firme e forte. Provavelmente com uns 80. João era um pouquinho mais novo que Jesus. Jesus morreu aos 33, 34, existem algumas divergências de data. Então João talvez um pouquinho mais novo, já com uns 80 e pouquinho. Amém? Talvez quebrando pedra numa ilha chamada Patmos, com o coração em paz, sabendo que Jesus estava preparando uma morada para ele, desde que ele cresce nisso. Amém? Então vamos falar um pouquinho de pecado nessa noite. João capítulo 3, versículo 1. Vamos falar um pouquinho da fé verdadeira. Sim, irmãos, Deus é Pai. Deus é Pai. Só que como eu venho falado, o padrão dele é um padrão alto. O meu padrão, irmãos, ele é mais ou menos. Na minha casa tem regra e bastante regra. Amém? Às vezes eu sou frouxo em algumas. Deus não é frouxo, irmãos, em regras. Mas pastor, não era por regras, era por relacionamento. As regras só aparecem depois que existe o relacionamento. Não existe obrigação, não existe regra com quem não é aliançado. O teu filho educa tu. Volta e meia, alguns irmãos dizem, eu vou falar para o pastor, eu digo, eu não quero nem saber, o filho é teu. Amém? Não fui eu que gerei. Não sou eu que tenho autoridade sobre ele. Se eu tentar fazer algo sobre ele, vai ser autoritarismo. Vai ser por terror. Falávamos ontem sobre isso. Irmãos, autoritarismo é o que é imposto. Autoridade não é o que foi conquistado. Então os pais têm autoridade sobre os filhos. O marido, padrão Bíblia, padrão ISO 18.000, o marido bíblico, ele tem autoridade sobre a esposa. Ela pode até ser rebelde. Pode ser, mas eu duvido que ela vai gritar mais alto que tu. Se tu for um marido bíblico, porque daí tu adquiriu autoridade. Algo foi conquistado, ela olha para ti e vê Cristo agindo na tua vida. Ela não vai gritar mais alto que tu. Agora, se tu for um autoritário, além de autoritário, tu será... nem vou falar. Fica só com envergonhado. Amém, irmãos? Amém? Então, se tu entendeu que Ele é Pai, Ele tem autoridade sobre a tua vida. Se tu entendeu que o Senhor Jesus foi para uma cruz para te salvar e se tornou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele tem autoridade sobre a tua vida. Se tu, quando entrega a tua vida no ato do batismo, um ato de fé, tu confessa. Pelo menos aqui nós perguntamos, tu crê que Ele é Salvador e Senhor? Amém? Então Ele tem autoridade para salvar, sim. Sou um pecador, me ajuda sempre que preciso. Mas Ele é meu Senhor, então Ele tem autoridade para esperar algumas coisas de mim. Esse é o padrão Deus, Pai, irmãos, da Bíblia. Amém? Eu continuo querendo esse. Amém? Versículo 1 de João, 1 João 3. Vede,
João escreve: vede quão grande amor nos tem concedido o que nós fôssemos chamados, que nós passássemos a ser chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a... Está vendo? Se tu és um filho, se as pessoas não te conhecem, é porque elas não conhecem teu pai. Agora, se as pessoas te conhecem, elas conhecem o teu pai. Se as pessoas não te conhecem, elas não conhecem o teu. E se elas te conhecem, elas conhecem o teu. Então João diz, olha, João escreve uma carta para a igreja. João era um judeu. João era um judeu, irmãos. Ele participava da primeira aliança, da primeira promessa. Já era chamado, o povo dos hebreus, o povo dos judeus. Mas não era filho ainda. Porque ele se inclui, e a carta dele, irmãos, é para judeus. Ele fala, olha quão grande amor nós alcançamos. Nós achávamos que tinha sido bom em Abraão, nós achávamos que tinha sido bom em Moisés. A plenitude de tudo estava no Filho, estava em Cristo. Aqui está a amplitude do amor de Deus. Aí ele fala, se o mundo não vos conhece, é porque eles não conhecem o vosso Pai. É uma constatação. Agora eu te pergunto, se o mundo te conhece, é porque ele conhece quem mesmo? O teu Pai. E se o mundo conhece você e conhece o teu Pai pode ser Deus? Pode ser Deus? Não. Irmãos, aqui ele explica didaticamente. Ele falou, vocês foram feitos filhos de Deus. Vocês têm atitude de filhos. Vocês geram aquilo que vocês creem. Então é por isso que o mundo, as pessoas que ainda não tiveram esse privilégio de ver quem é o Pai, não conhecem vocês. Então é só a gente fazer, irmãos, o espelho inverso. Se o mundo está te conhecendo, ele conhece o teu Pai, e teu Pai não é Deus. Porque quando aqueles que não conheceram o Filho, quando os fariseus religiosos não conheceram Jesus, eles reivindicaram uma outra paternidade. Eles falaram que eram filhos de Abraão. E Jesus falou, deixa eu ver se vocês são filhos de Abraão mesmo. Calma, deixa eu ver. Não. Jesus falou, não, vocês não são filhos de Abraão, porque vocês não creem em Deus. Como assim? Não, Deus falou a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele falou, tá bom, só deixa eu arrumar minhas coisas que eu já estou indo. Pegou a Saraí e foi. Pegou o Ló e foi. Aí Jesus vem e ele fala, olha, creiam em mim. Se não quiserem crer pelo que eu falo, creiam no que eu faço. Irmãos, o que identificava que eles não criam? Porque eles não saíram do lugar. Eles não se prostravam. Eles não rasgavam as suas vestes sacerdotais. Amém? Eles não largavam as indumentárias. Eles não largavam a hipocrisia. Eles não queriam largar os sacrifícios terrenos, temporais. Aí Jesus diz, não, vocês não são filhos de Abraão, porque vocês não fazem as mesmas obras de Abraão. Aí Jesus olha para a obra deles. Irmãos, o mundo olha para as nossas obras e identifica o nosso Pai. Pastor, o que tem a ver com João 14? Tudo, porque só vai para lá quem for filho. Só vai para a casa do Pai os filhos. Segura essa. Segura esse rojão. Jesus olha para eles e diz, olha, vocês são filhos vocês estão com medo? Eu falo, do diabo. Está na Bíblia.
Jesus olha para os judeus que não creram nele, para os eleitos que não creram e falaram: eu estou identificando quem é o pai de vocês. Não precisa nem falar quem é. As obras de incredulidade de vocês, as obras terrenas de vocês, o amor, o apego pelas coisas da terra, me dizem que vocês são filhos do diabo. Amém? Então, irmão, se o mundo te conhece, se o mundo tem assim amizade contigo, se vocês falam a mesma linguagem, acende o sinal de alerta. Porque tu está fora do caminho, tu está fora da verdade, tu estás morto. E nós conversávamos aqui no começo, a melhor coisa que existe, meu amado, é estar perdido. Porque só os perdidos serão achados. Que esse mesmo povo, eles questionavam tudo, porque eles achavam que não estava perdido, mas estava. Porque se Jesus é o caminho e Cristo não era aceito, eles estavam perdidos. E eles questionam: por que o mestre de vocês se assenta, come, tem relacionamento, fica ensinando pecadores, publicanos, prostitutas? E Jesus toma a palavra e diz: porque eu vim resgatar os perdidos. Quem não está perdido, siga o seu caminho. Quem não está perdido, siga o seu caminho, viva a sua verdade, use bastante, usufrui bastante da sua vida. Amém, irmãos? As nossas obras testificam quem é o nosso Pai. Então, quando um filho não gosta de andar com os irmãos, e quando eu falo andar, por favor, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de participar de festa junto, assistir filme junto, eu estou falando de comer pipoca junto, eu estou falando de fazer viagem junto. Amém? Eu estou falando de gostar de estar junto, estou falando de comunhão. Para mim fica muito claro. Se para ti é um peso estar no meio dos que creem, e é um alívio estar no meio dos pecadores, cuidado. Tu não está querendo ganhar alma não, tu não queres matar a tua carne. Fica tranquilo, aqueles que o Pai escolheu, Ele envia. Pastor, eu não posso andar com pecador, é o que nós mais fazemos, irmãos, desde que tu saia de casa. Amém? Aí quando trabalha com o pecador não quer manifestar nada. Quando vai no mercado e encontra o pecador não manifesta nada. Agora quando tem um evento com o pecador, ele quer estar lá evangelizando. Alguma coisa de errado, irmãos, não está certo. Eu sei que essa frase é meio estranha, é isso mesmo, essa é a intenção. Alguma coisa de errado não está certo nesse negócio. Ainda tem outro pai que tem regido a tua vida, se assim é a tua conduta. Amém? Quem é que nos conhece? O teu irmão te identifica como irmão ou o teu irmão te identifica como estranho? E tu, quando olha para o teu irmão em Cristo, é um estranho. E aquele que não é teu irmão, é como eu falei, se nós não falarmos isso na igreja, nós paramos. Se nós tivermos que continuar sendo sempre politicamente correto, não há salvação senão em Cristo Jesus, é o que eu creio. Não há casa do Pai se não for em Cristo Jesus. Eu espero que nessa noite isso gere fé em ti. E essa fé gere um filho. Eu espero que nessa noite tu creia que irmão anda com irmão. Anda, intimidade, relacionamento. Ah, pastor, eu creio. Então começa a andar. Creiam em Deus, creiam também no Filho. Vamos continuar mais um pouquinho? Glória a Deus. Versículo, Dudu. Parei no 2? Amados, o 2, vamos lá. João fala amados.
agora somos filhos de Deus. Irmãos, olha para cá. Quando tu crê, quando a partir daquilo que tu crê, tu começa a gerar algo. Quando tu ouve e corresponde. Eu gosto muito do ladrão da cruz, do exemplo. Jesus se conduziu para a cruz. Os dois foram levados, porque eram pecadores. Amém? Então aqui nessa noite tem aqueles que vão ter que ser conduzidos até a cruz, é graça. Mas se tu já foi conduzido até a cruz e ressuscitasse, agora tu começa a caminhar para ela de volta. Agora é negação. Amém? Um entendeu o que estava acontecendo. O outro não entendeu. E o que entendeu correspondeu no tempo hábil que havia com aquilo que ele tinha entendido. E Jesus falou, hoje ainda, porque é hoje que tu vai morrer. Tens poucas horas nessa cruz, como eu. Hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? Então para de pensar o que tem que ser feito. Só começa a crer que existe algo a ser feito. A quem mais é dado, mais é cobrado. A quem menos é dado, menos será cobrado. Que cobrança é essa que Deus nos fará, irmãos? Que conforme aquilo que foi gerado como fé, saia para fora. Um dizia para Jesus, se tu és o rei dos reis, desce da cruz e nos solta. O outro dizia, nós merecemos estar aqui. Ele, não. Quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Amém, irmãos? Aquele ladrão, ele identificou qual era a única coisa que ele precisava. O outro queria descer da cruz para continuar roubando. Eu não tenho dúvida disso. Ele não queria reconciliação. Ele queria descer da cruz e continuar roubando. Sabe, o desejo de não querer ir para a cruz é querer continuar com as mesmas práticas. É isso. O outro falou, não. Senhor, quando tu entrar no teu reino, se lembra de mim. Me leva junto para o mesmo lugar que tu estás indo. Tu veio de lá, tu volta para lá. E se tu quiseres, me leva. Amém, irmãos? O Senhor quer, é nós que não queremos. O Senhor queria para os dois, um não quis. Quando o leproso se aproximou, ele falou, Senhor, se tu quiseres, eu sei que tu pode, eu só não sei se tu quer. Porque é mais fácil a gente crer no céu do que crer que a gente vai para lá. É mais fácil a gente crer porque é mais genérico, é menos íntimo. Então a gente crê que Deus é Deus, que Ele é Pai, que tem um céu. Só que muitas vezes a gente não consegue se ver nesse lugar. A gente não consegue às vezes se ver nesse lugar. Se veja nesse lugar, meu amado. Amém? Esse lugar é para ti, esse lugar é para mim. O abismo também é chamado de inferno, também é chamado de lago de fogo. A Bíblia diz que é para Satanás e para seus demônios. É para os rebeldes, figura de rebeldia, figura de rejeição, de estar em sujeição ao Pai. Esse é o endereço para Satanás e seus demônios. E nós entendemos que para todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Em Apocalipse, capítulo 3, Jesus diz, olha, aquele que permanecer fiel até o fim. Aquele que pouco for dado e corresponder pouco, que muito for dado e corresponder muito, segundo o que recebeu. Esse que perseverar até o fim, alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, algumas décadas, esse de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. É isso que João está falando aqui. O nosso nome, quando nós cremos que Ele é o Salvador. Preguei esses tempos sobre a vontade o quê? Boa.
Do nada me veio o entendimento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como é que eu não vi antes? E tu és uma pedrinha que eu escolhi para esse grande edifício. Tu és uma pequena pedrinha. E eu vou juntar com um monte de pedrinha. E vocês serão chamados casa de Deus, edifício, morada. Morada do Altíssimo. Pedras vivas. E vocês vão anunciar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. E nos tornamos filhos. Mas ainda não é tudo. Amém, irmãos? Nós nos tornamos filhos. O nosso nome, ele vai para o livro da vida. O nome no livro da vida, irmãos, é o cartão de acesso à casa do Pai. Tu não está na casa do Pai ainda. Por enquanto, irmãos, o Pai é que está na casa. A vez que nós somos feitos casa de Deus. E um dia nós deixaremos essa habitação, o Espírito deixará essa habitação, e nós iremos para a casa do Pai. Como Ele é, nós o veremos. Tu não precisará mais do Espírito Santo intermediando. Porque nós teremos a plenitude, nós teremos a recompensa, nós teremos o galardão. Por isso que em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a... Sem fé é impossível agradar. Porque aqueles que se aproximam dele é exigido algo. Hebreus 11, 5. É exigido algo. Que aqueles que se aproximam dele, que começam a entender que ele é um pai e agora eu sou um filho, é necessário que creiam que ele é o galardoador, o recompensador, o presenteador daqueles que o buscam. E como é que eu busco ele? No caminho, na verdade e na vida. Jesus. E João disse, olha, agora nós já somos filhos. E ainda não é o quê? João estava quase morrendo, irmãos. Ele falou, mas ainda não é manifesto o que nós havemos de futuro. Mas nós sabemos que quando ele se manifestar, quando ele voltar para buscar a sua igreja, ressuscitar os mortos que morreram nele, nós seremos semelhantes a ele. Porque como ele é, nós veremos. Qualquer que nele tem essa esperança. Quem tem essa esperança? Olha para cá. Hebreus 11, uma fé é o que? As coisas que não se vê, a esperança do que vai acontecer. Ele falou, tu és filho, tu entendeu que ainda tem algo a mais? Sim. Todo mundo quer isso? Agora João vai falar do filho que vai sair disto. Ele falou, olha o que ele fala ali, irmãos. Qualquer que nele tem essa fé, o que faz? Purifica-se a si? Não tem nada mais com fé, agora é obra. Agora já não é mais somente crer. Agora é praticar. Se purificar. Se tornar melhor que ontem. Mais separado que ontem. Amém? Mudar práticas. Ai, pastor, é tão difícil. Purificai-vos. Pastor, quanto tempo vai levar? Se tu tens esperança na vida eterna, se purifique. Para de coar o mosquito e engolir o camelo. A questão não é como nem quanto tempo. A questão é que esta é a obrigação. Quanto mais tempo tu entender isso, mais tu vai sofrer. Quanto mais tempo tu demorar para entender isso, mais tu vai correr o risco de ter o teu nome arriscado do livro da vida. Não é nem apagado, irmãos, é arriscado. Por que não será apagado? Para que não seja esquecido. Para que doa mais. Irmãos, isso não é para assustar, isso é para expor a verdade. O nome não vai ser apagado, ele vai ser riscado. Vai estar lá, mas vai estar riscado. Tu vai lembrar que tu ficou de fora, tu vai lembrar que tu rejeitaste. Amém? Purifica. Assim, então,
Então quem é que se purifica? Eu mesmo. Eu tenho o papel de pregar, o outro irmão tem o papel de fazer uma oração, o outro irmão tem um papel de dar um conselho, de dar um testemunho, eu consegui, tu vai conseguir, e fica por isso, meu amado. É tu que tem que sair daqui nessa noite e fazer. E como a irmã Marlides falou muito bem, os piores são os escondidos. Porque os visíveis tu fica com vergonha, porque agora tu se declara filho de Deus. Só que as coisas escondidas, irmãos, ao menos para Deus, revela quem continua sendo teu Pai. Amém? As coisas escondidas, as coisas que não são purificadas, por incredulidade. Porque tu não crê que é possível. Porque se tu crê que é impossível, a vez que tudo é possível que crê. Das duas, uma, ou algumas coisas não são possíveis, ou tu não crê. Ultimamente eu ando dizendo que está no momento de a gente decidir algumas coisas. Vamos continuar com a palavra ou não? Vamos começar a crer que tudo é possível que crê? Ou para alguns é mais difícil, se torna até impossível? Eu prefiro crer na palavra, irmãos. Tudo é possível que crê. O que nós contemplamos é que alguns não creem. E se não creem, não manifestam. Amém? Se purifica a si mesmo também, como também ele é puro. Versículo 4. Qualquer que pratica o pecado. João fala, qualquer que pratica, qualquer que tenha o hábito, qualquer que a sua vida é isso. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade. Porque, meu amado, o pecado é iniquidade. O que é pecado? Pecado é um ato de desobedecer. Presta atenção. Vou aprender junto contigo. O pecado é um ato de desobedecer. Para isso há perdão, para isso há cruz. Para isso existe um lugar chamado trono de graça de ajuda. Tu vai contar para ele o que tu fez e ele vai dizer, eu sei. Não é fácil, realmente, mas eu consegui, por ti. Continua suando até o sangue que tu vai conseguir largar essa prática. Agora, o que é iniquidade? A prática do pecado. Amém? A conduta do pecado. O hábito do pecado. O hábito de não chegar no trono da graça, pedir perdão e ajuda. Isso é o quê? Iniquidade. E você, olha o que João vai escrever, meus amados. E bem sabes que ele, Jesus, se manifestou para quê? Para prosperar? Para te fazer ser feliz sobre essa terra? Não, isso já acontecia antes. Antes de Jesus vir, meus amados, existiam homens prósperos, famílias bem-sucedidas, homens felizes. Tu que quer casar, antes de Jesus vir, Salomão conseguiu casar com 1000. Essa hora tu devia rir um pouco. Antes de Jesus vir, irmãos, antes de Jesus vir, viveu sobre essa terra o homem mais poderoso de todos. O mais sábio de todos e o mais rico de todos. O que tu precisa crer é que Jesus veio nessa terra para fazer o quê? Tirar os nossos pecados. E nele não há? Veja que ele busca uma semelhança com aqueles que creem nele. O papel do nosso Senhor é nos tornar parecidos com ele. João fala, purifiquem-se porque ele é puro. Ele veio tirar o pecado de vocês, ele veio tirar a prática de vocês, porque nele não há pecado. Em que temos crido, irmãos? Talvez porque o nosso coração é tão turbado,
Sabe por quê? Porque não tem paz. Porque só vai existir paz no teu coração o dia que tu entender que tudo aqui é passageiro. O teu pai e a tua mãe são passageiros, o teu esposo, esposa passageiro, filho passageiro. Deixa eu escolher alguém para brincar aqui um pouco. Até a beleza do Dudu vai ser passageira. Amém, irmãos? Aí quando a gente não entende isso, nosso coração fica turbado, fica pesado, fica angustiado, porque nós perdemos uma coisa. A vida é um ciclo. Aí nós perdemos uma coisa aqui, outra ali, às vezes ganhamos, né, irmão? Ganhamos uns quilinhos, ganhamos uns cabelos brancos, outros perdem. Aí tem gente preocupada com o cabelo, com isso, com aquilo. Eu estou dizendo, irmãos, que não é para pentear o cabelo, para pintar o cabelo. Não. Eu só estou falando para tu não ficar perturbado. Tem gente que o seu dia estraga, ele perde o dia se acontecer, ele perdeu alguma dessas coisas. Fica perturbado se alguém que devia ter ligado não ligou. Fica perturbado se o irmão que tinha que ter visitado não visitou. Mas pastor, não tem que visitar? Tem, eu só estou dizendo que vocês dois estão errados. Eu só estou dizendo que não tem paz em vocês dois. Eu só estou dizendo que está errado quem não quis sair do seu conforto e quem não entendeu que a graça do Senhor nos basta. Ainda não entendeu que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4, 13. Se o irmão vir visitar, amém. Se o irmão não vir, amém. Eu tenho paz. Vai chegar um dia que todo mundo vai querer vir na minha casa para conhecer a minha morada celestial. Haverá um dia que vai ter um lugar onde não vai mais ver parcialidade, preferências, divisões, exclusões. Nesse lugar, aproveita agora. Aproveita visitar só quem tu gosta agora. Aproveita ser bonzinho, convidar para os teus banquetes quem tu gosta agora. Aproveita perdoar quem tu queres agora. Porque tudo isso não vai entrar nesse lugar. Amém, irmãos? Aproveita sentir raiva, ressentimento, mágoa, depressão, opressão, tudo agora. Porque nesse lugar não vai entrar nada disso, irmãos. Continua chorando, se lamentando. Porque um dia ele vai enxugar todas as lágrimas. Amém? Abre Lucas 3,7. Vamos deixar isso de fora. Lucas 3,7. Eu ia ler 1 João até o versículo 12. Fala, glória a Deus que ele não deu. Lê em casa, irmão, fica mais pesado ainda. Amém? Amém? Amém. Não estou aqui pregando puritanismo, não. Eu não estou aqui pregando puritanismo. Eu não estou aqui dizendo que ninguém mais vai pecar. O que eu estou dizendo é que ele veio para desfazer a prática na tua vida. Se é que ela te governa. Para que tu possas ter outro pai. Amém? Amém? Mágoa é pecado. Incredulidade é pecado. Amém? Mentira é pecado. Rebeldia para com um marido também é pecado. Porque a gente sempre lembra dos maconheiros, vou ser bem real, a gente lembra dos maconheiros e dos cachaceiros só. A gente leva a culpa de tudo. A gente, porque eu já fui um cachaceiro. Né, Chico? Aí leva a culpa de tudo. Às vezes tu olha para o Chico e diz, ele parou de beber e ele está convertido. Às vezes não. Eu estou convencido que esse irmão se converteu. Mas não porque ele parou de beber. Foi Deus que para, irmãos, e não se converte. Eu consigo ver coisas interiores sendo mudadas, meu amado. Eu consigo ver o Chico hoje tendo alegria de estar entre os irmãos. Não tem nada a ver com beber ou não beber. Sim, o Senhor liberta disso. Não volte a beber, pelo amor de Deus. Por quê, pastor?
Porque o pecado, ele te transforma em algo. É essa a questão. O pecado é um mosquito. O que tu vai se tornar é o caminho. É a coisa maior. Amém? Nós levamos a culpa de tudo às vezes. Aí os que nunca fazem isso, não se acham perdido nessa noite, que daí ele vai te encontrar. Se tu acha que esse ressentimentozinho não é sinal de estar perdido, ele não vai conseguir te encontrar. Porque ele não vai contra a sua própria palavra. Lucas capítulo 5, versículo... Não, me ajuda, eu falei o 3, né? 3. Fica aí. 3:7. 3:7. De novo. De novo aquele corinho. 3:7. Obrigado. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Raça de cobra. Filhos de quem? A Bíblia diz que o diabo, a antiga serpente. Então os judeus estavam saindo para ser batizados por João. E ele diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Aí às vezes tu diz, pois é pastor, eu vim no culto e o Senhor fica cobrando as coisas. Eu já vim aqui, tá bom? Pastor, eu nunca falto, só quando eu estou trabalhando, e ainda o Senhor quer que eu... Não, eu não quero nada, só estou ensinando. Eu não quero nada, eu não tenho nada para te oferecer. Só ganhei um encargo de ensinar, mais nada. João não queria nada, ele só tinha um encargo. Ele foi a voz que clamava no deserto. Que voz? A de Deus. Voz do que? Clama no deserto. Ele clamava, a voz era de Deus. Veja, irmãos, o povo sai de casa para se batizar. E João diz, raça de? Por quê, irmãos? Porque seria um batismo não acompanhado de arrependimento. Eles estavam ali porque eles queriam mais um ritual. Alguns talvez foram convidados para estar ali. E João, como profeta, ele identificou o coração e as obras deles. Amém, irmãos? Irmãos, desculpe a minha sinceridade, mas às vezes nós viemos para um lugar para ouvir falar de Deus e parece que nós estamos assim em outro ambiente, em outro lugar. Parece que nós estamos numa reunião da Sechonoye. O que você tem contra a Sechonoye? Tudo, ela não te leva para o céu. Parece que nós estamos em qualquer ambiente, menos no lugar onde a presença do Altíssimo está. Irmãos, a primeira vez que eu entrei num lugar parecido com esse, os meus olhos ficaram fitos em tudo que estava acontecendo. Amém? Eu creio que foi por causa disso que naquele dia alguém apontou e falou comigo, porque o Senhor conseguiu encontrar em mim uma obra de arrependimento. Aquilo que eu ia ouvindo, irmãos, eu ia me identificando, e aquilo foi me alegrando, e aquilo foi gerando um desejo de querer mais, sabe? Quando acabou o culto, eu falei, que dia que tem de novo? Terça-feira, estou aí. Depois de terça, tem quinta. Eu falei, a minha esposa vai para a escola, mas eu vou vir sozinho. A primeira vez eu fui por causa dela, irmãos. Nos outros dias eu já ia sozinho, ela ia estudar, eu ia sozinho. Aí acabou o culto de quinta, eu falei, quando é que tem de novo? Ah, tem sábado. Não vem quase ninguém. A igreja é 200 membros, eles vão tudo para a sede. Lá na rua São Paulo. Lá na sede é mais legal, tem galeria, tem orquestra. Vão tudo para lá. Eu falei, vou vir aqui mesmo. 7, 8. Lá para ver. E a minha esposa. E depois de sábado, tem mais culto, tem domingo. Vou estar aí também. Ah, domingo de manhã tem escola bíblica. Eu vou estar aí também. Ah, nas sextas-feiras, desses 200 membros, uns 8 vêm aqui orar. O pastor vem? Não, ele não vem. Ele é muito importante para se misturar. Ah, eu vou. E lá estava eu, irmãos. Porque eu era bom? Não, porque eu criei naquilo. Eu espero conseguir transmitir isso. Eu criei, eu acreditei naquele mover. Aí o filho vai saindo para fora. Tu vai fazendo e tu nem percebe.
Então não é fazer, é crer. Eu criei. Eu encontrei meu tesouro. E a Bíblia diz que quando tu encontra o teu tesouro, tu vende tudo, tu larga tudo, e ali tu coloca todo o teu coração. E João diz, raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, versículo 8, produzam, gerem frutos dignos, condizentes de arrependimento, e não começais a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Chegou o momento que toda árvore que não der fruto, bom fruto, qual fruto que João estava pedindo aqui? Arrepende, porque aquele era o momento. João praticava o batismo de arrependimento. E esse povo estava vindo se batizar sem arrependimento. Eles estavam vindo para um batismo cerimonial. E João diz, o Batista, ele falou, olha, produzam fruto digno de arrependimento, porque é isso que está acontecendo aqui. O meu batismo é de arrependimento. Produzam fruto. Porque aqueles que não produzem bom fruto, aqueles que não manifestam aquilo que chega ao seu coração, será o quê? Cortado, riscado. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? Fala, glória a Deus. Glória a Deus. O importante não é tu não fazer, se tu não sabes. Agora a questão é quando tu és confrontada, tu dizer, então o que eu faço? Eu sou uma raça de víbora. Satanás tem sido pai, tem governado as minhas atitudes. Eu tenho amado quem não deveria e deixado de amar quem deveria. O que eu tenho que fazer? E ele respondeu e disse, presta atenção, quem tiver duas túnicas, que repartam com quem não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma. Olha para cá e tu lê o resto. Tu vai dizer, todo o céu. Os que repartem e dão alimento, vão dizer, todo no céu. Não. Talvez não. Vamos ler mais um versículo para tu entender? E chegaram também quem? Os publicanos. Para serem batizados e disseram, mestre, João, nós queremos dar o fruto digno desse momento. O que nós temos que fazer? Para aqueles ali que eram egoístas e mesquinhos. Amém, irmão? João era um profeta. Ele olhou para aqueles que amavam as coisas, os muquiranos, os avarentos. Ele falou, tu tem duas túnicas? Dá uma. Tu tem alimento? Dá para quem não tem. Ele está pedindo mudança de conduta. Ele não queria comida e nem investimento. Põe quem daí seu pai. Às vezes nós chamamos para o céu porque damos cesta básica, irmãos. Não, nós damos porque nós já fomos iluminados, talvez. Ou talvez tu sempre deu. Talvez sempre deu e continua dando. Agora o que João trata aqui, irmãos, é aquilo que tu precisa ser mudado. Porque ele chega aos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram cobradores de impostos. Roma pegou os judeus e colocou como cobradores de impostos sobre o próprio povo, porque Roma dominava o império da época. Amém? Tinha algo. Eles tinham que cobrar uma taxa, 10, 15%. Eles tinham que cobrar um imposto. Só que esses publicanos, que eram da mesma nacionalidade, eram irmãos, os judeus, eles cobravam além. Por isso que eles eram tidos como pecadores. Não era porque cobravam imposto, era uma lei imposta. Mas eles cobravam além e se tornavam ladrões. Então João falou, vocês publicanos,
Não peçais, não cobrem mais do que aquilo que foi o quê? Ordenado. Então não tinha problema em ser cobrador de imposto. E veio mais uma categoria que queria ser batizado. Quem? Soldados. E o interrogaram também dizendo: e nós, o que nós faremos, os soldados? Nós que não somos ladrão, não somos avarentos, dividimos as nossas coisas, o que nós temos que fazer? E João disse: vocês que são soldados, não tratem mal ninguém, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ele falou: não maltratem ninguém, não leve ninguém preso se não for para ser preso, não defraude. Se é um criminoso, leve preso. Se é cadeia que precise, leve a cadeia. Se é açoite, dê o açoite. Se contente com aquilo que você foi chamado. Amém, irmãos? Se os irmãos que vão cantar um louvor aqui no final, antes da oração, quiserem já estar chegando, nós já vamos orar. A apresentação vai ser no final. Amém? Glória a Deus. Nós já vamos orar logo pela tua vida. Uma última passagem para a gente fechar, irmãos, enquanto os irmãos se preparam ali. As crianças não precisam vir ainda, a gente vai orar, vai demorar um pouquinho. Lucas 5, 8. 8 e 10. Lucas 5, 8 ao 11. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui em Lucas 5 é que Jesus viu 2 barquinhos na praia, pediu um dos barquinhos emprestado para pregar. Depois que ele prega de um dos barquinhos, ele fala para um dos pescadores: lança-te ao mar e lance as redes. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de... E Jesus é a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E Pedro falou: olha, eu sou pescador profissional, e eu já vi que tu não entende nada de peixe. Porque pescando a noite inteira não pegamos nada. E agora que é dia, o Adriano é pescador. Ele sabe que no mar é melhor pescar à noite que de dia. Ele falou: nós não pescamos nada a noite inteira. Dá para ver que tu não entende nada de pesca. Tu quer que a gente vá pescar agora que é dia? Pedro falou: isso é loucura. Mas não é nisso que eu vou me apegar. Eu não vou me apegar no que aconteceu até essa noite. Eu não vou me apegar no que nós nos frustramos até hoje. Ele falou: eu vou me apegar nessa tua palavra. Irmãos, Pedro falou para ele: porque tu mandastes, eu irei e lançarei as redes. Amém, irmãos? Creia que Ele está te chamando nessa noite, irmãos. Agora no versículo 8, tudo isso já aconteceu. O barco estava afundando em tanto peixe. Eles foram abençoados por Jesus. Estavam cheios de grana. Barquinho cheio de peixe, era só vender os peixes. Aí quando Pedro viu isso, irmãos, veja como a fé é progressiva. Veja como existe um chamado inicial e como existe algo que te salva. Jesus vai, ele foi, fé. Ele creu que podia acontecer algo, então ele foi. Aí aconteceu algo que Jesus falou, irmãos. E a Bíblia diz que quando Pedro contemplou aquilo, o que ele fez? Ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo. Gerou fé aquilo, irmãos, e essa fé gerou um filho. Essa fé gerou arrependimento na vida de Pedro. Sabe, quando Jesus falou: vai, lança as redes, ele não falou assim: não, eu não quero milagre porque eu sou pecador, não. Foi quando ele contemplou a glória de Deus, quando ele contemplou o sobrenatural, ele se prostrou aos pés de Jesus. E ele falou: se ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador.
Talvez é isso que tu precisa nessa noite. Aleluia. Talvez tu precise nessa noite, talvez tu já viu tanta coisa, só que teu joelho ainda não se prostrou. Talvez tu ainda não bateu no peito e falou: se ausenta de mim porque eu sou um pecador. Para de achar que tu merece. Irmãos, quando Pedro contemplou o que estava acontecendo, ele falou: desiste de mim, Jesus. Não me abençoa mais, não fala mais comigo que eu sou um pecador. O que tu queres com alguém que nem eu? Irmãos, a forma que a gente se aproxima do Senhor conta e conta muito. Porque diz que o filho pródigo, ele foi aceito pelo pai, sim. Ele saiu da casa e desperdiçou tudo, gastou tudo com prostituta, meretriz. Só que a vez que ele ia no caminho: já não sou mais merecedor de ser chamado filho. Eu vou me apresentar como um servo. Mas aonde há arrependimento, irmãos, há intervenção. Aquilo que ele desperdiçou foi restaurado. Aquilo que ele achou que ele não tinha mais, irmãos, foi devolvido. Pedro falou: se aparta de mim, Senhor, não podemos ter relacionamento. Agora eu entendi quem tu és, eu sou um pecador. Sabe por que tu não admite que tu és um pecador? Porque tu ainda não entendeu quem ele é. Tu acha que ele é só mais um personagem, mais um milagreiro, mais alguém que tem que ser seguido, mais uma religião? Não, irmãos, ele veio do céu para te salvar. É isso que ele veio fazer. O resto tudo é o pacote. É os acessórios, porque Jesus é top de linha. Pois o espanto se apoderava dele, de todos os que estavam com ele por causa da pesca. E estavam lá também o Tiago e o João, os dois irmãos, que eram companheiros do Pedro. Mas Jesus disse para Simão: presta atenção nessa noite. Ele falou: não fica com medo, não temas. Eu não vou nunca mais me apartar de ti, desde que tu não se aparte de mim. Não temas, de agora em diante eu vou te fazer um pescador de homens. Veja que agora uma nova palavra foi lançada. Pescador de? A Bíblia diz que quando eles chegaram na praia, irmãos, Pedro gerou outro filho. Ele largou o barco e largou as redes, irmãos, e foi com Jesus. O que tu precisa largar nessa noite? Larga, por favor.